Essa tem sido a nossa série de mensagens que nós estamos compartilhando desde a virada do ano. Bem, a verdade é que nós acreditamos que na nossa vida nós sempre enfrentaremos gigantes. Nós enfrentamos no passado, nós estamos enfrentando alguns gigantes agora e possivelmente enfrentaremos muitos outros. A grande questão é o que fazer diante dos gigantes. Nós temos recebido uma palavra da parte do Senhor, que Deus ele tem separado para cada um de nós vitória. Quem recebe, diga amém. Então a grande pergunta é, se Deus tem vitória para nós, como então nós podemos vencer os gigantes da nossa vida? Lembrando que essa série está sendo baseada através da universal e bíblica história, talvez uma das mais conhecidas nas escrituras sagradas, que é a luta do jovem pastor Davi com o gigante filisteu Golias. E nós temos aprendido na virada do ano como se posicionar na luta. Domingo passado, primeiro domingo do mês e do ano, nós aprendemos como entender o tempo de Deus, como ajustar o nosso cronos ao kairos dele. E hoje então nós vamos dar continuidade ministrando com o tema entrando no campo de batalha. Quero aproveitar e trazer uma saudação muito especial para a pastora Cleinha, que online está participando dessa celebração e manda palavras de felicitações ao Jason, que é um dos postulantes da sua equipe pastoral, e está conosco também a postulante Rosana, que é pastora da Igreja Comunhão em Caturité e online manda palavras de gratidão ao Senhor pela vida da sua pastora, a reverenda Priscila. Dentre outras pessoas que através dessa transmissão estão também felicitando e abençoando todos os nossos formandos. Entrando no campo de batalha. À medida que Davi ele chegou no campo de batalha, ele ouviu as ameaças de Golias. Talvez se você não está entendendo no capítulo em que eu estou, é porque você perdeu nessa série a primeira e a segunda temporada. Mas a verdade é que hoje nós vamos começar do momento em que o jovem que havia sido ungido rei agora estava trabalhando com Uber Eats e estava indo levar comida como motoboy para os seus irmãos que estavam na batalha. Mas porque ele entendeu o tempo de Deus e porque ele se posicionou, Deus o colocou então na cara do gol. E ali quando ele chega, ele vê no campo de batalha Golias ameaçando o povo de Deus. E o povo de Deus estava morrendo de medo por causa da sua estatura, por causa do seu currículo, por causa das suas vitórias, por causa da sua história. Seu background realmente era ameaçador. Soldados treinados, endurecidos pela guerra, estavam fugindo com medo do gigante Golias. Até o rei Saul, que era de alta estatura e tinha acabado de chegar da guerra com grande vitória, naquele momento estava atemorizado. Nesse ambiente então entra quem? O pastor, o jovem ruivo, magricelo, queimado do sol, Davi. Ele chega então não como um guerreiro experiente, mas com um coração firme, e ele então entra no campo de batalha. Eu não sei como é que você começou esse ano e nem em que capítulo da história você está, mas seja qual for o gigante e seja qual for a batalha, hoje eu te convido, vamos entrar junto nesse campo, porque Deus tem vitória para você. E se você crê que isso é para você, prepare-se, porque eu tenho algumas lições baseadas na palavra de Deus para a sua vida. Mas antes, vamos orar? Pai, essa é a tua palavra e eu sou tão grato a ti por tudo que o Senhor tem feito. Mas eu creio que o Senhor tem muito mais, e é por isso que nesse instante, humildemente eu te peço que o abrir dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam palavras agradáveis na tua presença, tu que és a nossa rocha, o nosso Redentor. Vem com unção, graça e libera sobre o teu povo lições preciosas do céu por meio da palavra de Deus, em nome de Jesus, amém. O que fazer quando entrar no campo de batalha? Em primeiríssimo lugar, não desfaleça o coração. Você pode repetir comigo? Não desfaleça o coração. Gente, ó, presta atenção. Está aqui o segredo, ó. O segredo está no coração. É por isso que do coração emana a fonte da vida. O coração é algo que nos dá o empoderamento ou enfraquecimento. Está tudo aqui, ó, no coração. O coração importa sim. É a essência de quem nós somos. Determina como responderemos quando a pressão chegar. É por isso que tem gente hipertensa que diante da pressão se estremece logo e começa logo a ter taquicardia.
Nós precisamos entender que o coração importa. O exército de Israel podia parecer formidável, mas o seu coração estava abalado. Os corações ali estavam diante do desafio de Golias, todos estremecidos. Eu não sei se você já começou o ano assim, tremendo na base, com medo do novo ano, com medo do governo, com medo da proposta política, com medo da economia, com medo dos relacionamentos, com medo de se envolver, com medo de investir. Escuta o que eu tenho para te dizer: cuida do teu coração, porque a batalha vai vir e você não pode desfalecer. Diferente dos soldados israelitas e do rei, Davi não estava com o coração desfalecido. Davi, ele estava posicionado. Ele era menino, ele era um simples pastor, mas o seu coração concedeu recursos necessários. É por isso que Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. O que torna o coração em matadores de gigantes é a tenacidade do nosso coração, que vai determinar a possibilidade da vitória. Não peço para eu repetir, porque foi tão bonito que eu acho difícil eu repetir. Mas a palavra de Deus nos diz no verso 24 e no verso 32 do texto lido, 1 Samuel capítulo 17. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, o que foi que os homens fizeram? Fugiam e temiam grandemente. Isso é o exército de Israel. Verso 32: e Davi disse ao rei Saul: não desfaleça o coração. Repete comigo: não desfaleça o coração. Talvez hoje essa seja a palavra que você precisa liberar sobre o seu cônjuge. Talvez essa seja a palavra que você precisa deliberar sobre o seu trabalho, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde. Não desfaleça, não desista, não baixe a guarda, não tenha medo. Deus, Ele está com você. Então não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Eu quero que você imagine o rei Saul. A Bíblia diz que os soldados batiam no ombro do rei Saul. Saul já era um rei alto. Chega aquele menino fracote, magricelo Davi, e diz: rei, fica peixe, fica tranquilo, rei, eu vou na luta. Acho que o rei deve ter dito: meu filho, eu estava preocupado, agora eu estou desesperado. Porque tipo assim, era para eu ficar mais calmo, é? Porque assim, não, foi exatamente isso que Saul fez. Agora deixa eu dizer uma coisa. Davi, ele era o mais jovem de seus irmãos. E você deve lembrar que nós mencionamos isso na virada do ano, que quando o profeta Samuel é levado até a casa de Jessé com uma palavra profética de que um dos filhos de Jessé seria o novo rei de Israel, lembre-se que quando o profeta Samuel chegou lá, o profeta Samuel olhou para o irmão mais velho de Davi, forte, guerreiro, vistoso, Eliabe. Ele era o cara. É por isso que o profeta disse: certamente estou diante do novo rei de Israel. Porque além da primogenitura importar naquela cultura, Eliabe, além de ser o mais velho, ele era um homem de guerra, ele era um homem de postura, ele era um homem de posse, ele era o homem que poderia assumir. Mas o texto sagrado nos diz, num capítulo anterior, no capítulo 16, no verso 7, que o Senhor disse ao profeta Samuel: não considere sua aparência e nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então veja, o profeta não acreditou em Davi. Para o profeta, Eliabe era para ser o rei. Mas tem mais, gente. Não foi só o profeta que não acreditou. Na verdade, nós vemos que o valor de Davi não podia ser determinado pela sua aparência. O verdadeiro valor de Davi foi determinado pelo seu coração. Samuel ficou surpreso quando Deus escolhe o filho mais novo, quando escolhe Davi para ser o rei de Israel. Ele não conseguia enxergar o que Deus estava enxergando. Escuta o que eu tenho para te dizer. Eu sei que hoje nós temos tantos meios para melhorar, para maquiar, para florescer, para aparentar uma coisa que não é verdade.
É uma foto que, para ser tirada, um filtro é colocado. E muitas vezes você vê alguém online e quando chega pessoalmente você pergunta: ué, o que foi que aconteceu? É a mesma pessoa? Você vai no WhatsApp da pessoa, olha a foto dela e diz: meu Deus, essa menina tem o quê? 16 anos, quando vai conhecer ela tem 61. E nada contra o tempo e as linhas do tempo, mas eu acredito que houve uma inversão bem básica de número, de 1 para 6 para 6 para 1. Mas é tanto filtro, é tanta coisa que às vezes a gente quer transmitir. Mas escuta o que eu tenho para te dizer. Deus, Ele não está olhando para aquilo que você está apresentando aos olhos humanos. Deus hoje, Ele está olhando para aquilo que está no seu coração. Então cuide do seu coração, não desfaleça diante da batalha. Ele não quer ver quantos músculos você tem, ou se você já é graduado ou não. Ele não quer saber os seus certificados e nem mesmo o seu currículo. Ele quer saber se o seu coração está disponível e está pronto para cumprir com aquilo que Ele tem para a sua vida. O que fazer no campo de batalha? Não desfaleça o coração. Segundo lugar, ignore as críticas. Você pode repetir isso, por favor? Ignore as críticas. Eu amo uma citação do Spurgeon. Foi ele quem disse: se alguém está falando mal de você, alegre-se, porque o que ele está falando não é tudo, teria muito mais para falar. A verdade é que se nós colocarmos o nosso coração para fora, vai aparecer mais coisa do que estão falando. Essa é uma verdade. Então a pergunta é: por que vocês estão tão agoniados do juízo pelo que os outros estão falando? Sem contar que tem coisas que as pessoas falam pela perspectiva delas. Escuta o que eu tenho para te dizer. Quando A fala de B, A está falando mais de A do que de B. Quando eu estou falando de alguém, eu estou falando mais de mim do que eu estou falando do outro. Mas na verdade eu me projeto no outro, porque se todo mundo olhar para o outro, ninguém vai olhar para mim. Então quando eu critico você, na verdade essa crítica é minha, é sobre mim, mas eu lanço até você, que é para ninguém perceber essa fragilidade na minha pessoa. Então quando alguém estiver te criticando, por favor, dá uma olhadinha em quem está falando, que talvez você entenda o porquê ele está falando o que está falando. Nem todos ficaram entusiasmados quando viram Davi lá no campo de batalha. Davi já chegou dizendo assim: o que está acontecendo aqui? Davi chegou e disse: ô gente, quem é esse filisteu gigante que está desafiando? Davi, sem noção, sem entender o que estava acontecendo, disse: oxe, não tem nenhum macho não, é para lutar contra ele? Davi, ele não estava entendendo por que um exército incrível, que é o exército de Israel, guerreiros poderosos, não estava entrando no campo para lutar contra aquele gigante. Davi não estava entendendo nada. Aí o irmão mais velho de Davi, Eliabe, fica logo zangado e vai e começa a acusar Davi. Eliabe presumiu que o seu irmão mais novo, estava se esquivando das suas obrigações em casa e estava curioso, não tinha o que fazer. E aí ele vai e assume a responsabilidade e repreende. Não, vamos para o texto bíblico, vem comigo, versículo 28 de 1 Samuel capítulo 17. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, o que foi que Eliabe sentiu? Ele ficou muito irritado. Por que Eliabe ficou irritado? O que foi que Davi disse que deixou ele tão irritado? Davi disse: ué, ninguém vai lutar não, é? Por que tu ficou irritado? Tu veio aqui para a guerra para lutar. Sabe por que Eliabe ficou irritado? Porque Eliabe não foi ungido rei. Sabe por que Eliabe ficou irritado? Porque Eliabe não estava fazendo o que tinha que fazer. E quando alguém diz a você que você tem que fazer o que você sabia que devia fazer, e você não está fazendo, você fica logo irritadinho. Mas escuta o que eu tenho para te dizer. Eu não sei se tu vai voltar aqui domingo que vem, mas já que tu veio hoje, tu vai ouvir. Deus te trouxe aqui, você precisa se posicionar. O campo de batalha está aqui. E fala o que quiser, você tem que estar pronto para dizer: Senhor, eis-me aqui. Tem que aproveitar. Vieram hoje. Aí ele ficou irritado e perguntou: Davi, o que é que você veio fazer aqui? Mas olha o que ele disse: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Para que dizer que era pouca ovelha? O que ele estava dizendo é: tu não tem nada o que fazer, tu faz pouquíssima coisa, e tu ainda deixa pouca coisa para fazer, para vir aqui. Tem informação que é desnecessária. Porque ele diz: as poucas ovelhas. Estava diminuindo o trabalho de Davi. Que coisa mais feia. Quantas vezes a gente não age igual a Eliabe?
Quantas vezes a gente não diminui o trabalho do cônjuge? Quantas vezes a gente não diminui o trabalho do filho? A mulher, no momento, está em disponibilidade, passa a servir dentro de casa, limpa a casa, cuida de menino, faz comida, faz tudo. Quando alguém pergunta, trabalha com quem? Eu não trabalho não. Como não trabalha? Vai fazer o trabalho dela. O filho chega feliz da vida, pai, tirei 9. Não fez mais do que a sua obrigação. Que coisa feia, para com isso, não diminui. Elogia, empodera, abençoa. Parabéns, filho, tirou 9. Sei que você é inteligente e você vai tirar muitas outras como essa e até melhores. Não diminui. Com que você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? E para que dizer que era deserto? Para dizer que era tipo assim, no meio de nada, não tinha nada o que fazer. Não, eu já estou vendo a safadeza de Eliabe, sem necessidade. Caba safado. Está na Bíblia. Sei que você é. Como é que tu sabe? Vidente. Tá bom, você é o que conhece e faz o escaneamento do coração humano. Conhece as intenções e propósitos da mente. Sei que você é presunçoso. O que foi que Davi fez de presunçoso? Davi foi para o deserto, Davi foi cuidar das poucas ovelhas, Davi obedeceu o pai, Davi foi ubeite, Davi foi levar comida, Davi fez uma pergunta simples, ninguém vai lutar contra o gigante não, a gente vai sair como perdido. Davi fez uma coisa simples, o irmão chega e diz, sei que você é presunçoso. Qual foi a pressão de Davi? Não, me diga, eu quero saber, me diga, qual é a pressão dele? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Cardiologista, psiquiatra e psicólogo. Você veio só para ver a batalha. Só por curiosidade, Eliabe já estava na batalha há 40 dias e não tinha entrado na batalha. Ele só estava vendo a batalha. Entende? Fazia 40 dias e 40 noites que Golias vinha e desafiava de manhã e de noite. E Eliabe só via a batalha, ele não entrou na batalha. O que foi que ele fez? Davi, você veio só para olhar a batalha. Quem está olhando a batalha é você. Tenha vergonha nessa cara. Pare de ficar criticando, pare de falar dos outros. Se olhe no espelho, veja o que você está fazendo consigo mesmo e ainda está responsabilizando outros. Quantos pais não fazem isso? Ô mulher, esse teu filho aí não quer saber de nada da vida. E tu, homem, não soube fazer, agora ajuda a criar, a educar no caminho. Porque o caminho não tem como você fazer se você não estiver no caminho. Eliabe estava guardando ofensa no seu coração. Por quê? Porque ele não tinha sido ungido rei. Eu acho que quando Samuel derramou óleo sobre Davi, foi um golpe muito forte no estômago do ego de Eliabe, forte guerreiro e primogênito. Quando Davi apresentou sua ideia ao rei Saul, depois da crítica do irmão, vamos ver o que foi que o rei disse para Davi. O rei disse, Davi, verso 33, você, rapaz, Davi acaba macho mesmo, viu? Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um menino. Ele é um guerreiro desde a mocidade. Eu acho que Davi deve ter olhado para o rei, deve ter dito assim, sim, isso é óbvio, mas alguém vai lutar? Escuta isso. Pode parecer algo óbvio, que você não pode, que você não tem, que você jamais vai chegar, que você não tem capacidade, que você jamais vai ter habilidade para fazer, mas escuta o que eu estou te dizendo, quando Deus te chama, não importa o que os outros digam, Ele vai te levar para a vitória. Você só precisa pegar a palavra que vem da parte do Senhor e tomar posse para a sua vida. Quantas vezes eu não ouvi da minha própria família dizendo, você é burro, você não consegue, você nunca vai ser ninguém na vida. Quantas vezes eu não ouvi dos meus progenitores dizendo, você nunca vai passar nem no concurso para ser gari. Como se essa profissão não dignificasse o ser humano. E eu nem sabia que tinha concurso inclusive, mas ele dizia sempre isso. Então é horrível quando você é levado a um ambiente de uma identidade que não te pertence pela palavra.
ser burro, não conseguir, nunca será ninguém na vida. Eu repreendo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Imagina a convicção de Davi, quando ele rejeitou o feedback crítico e tão negativo vindo do rei. Não era apenas seu irmão, era o próprio rei. Davi se sentiu como, gente? Imagine, se coloque no lugar dele. O irmão o critica, o diminui, o menospreza, o julga. E o rei não mede esforço para fazer a mesma coisa. Os críticos vão declarar suas dissensões antes, depois e durante das nossas estações de sucesso. Eu creio que seja qual for o momento em que nós estivermos vivendo, sempre haverão pessoas de plantão prontas para nos criticar. Essa semana eu enfrentei 5 ataques ferozes de pessoas que criticaram decisões que foram tomadas sob a minha liderança, ações que foram feitas através da minha pessoa, aquisições que foram adquiridas através da minha assinatura e de passos que foram dados sob uma voz de comando que veio através de mim como bispo da diocese e como deão da catedral. Mas eu só quero aqui aproveitar a oportunidade e fazer um desabafo e dizer que obrigado por você pelo menos ter a honestidade de emitir o que você sente. Mas saiba que o que você sente você deveria apresentar ao Senhor, porque só Ele pode tratar o que está no teu coração. E a tua opinião, que tal você ter um pouco mais de humildade para chegar e perguntar a quem é devido, se realmente faz sentido o que você tem para colocar, ao invés de apontar o dedo, de criticar e de falar. Gente, pasme, mas essa semana chegou até mim um comunicado de que eu era irresponsável e que eu estava conduzindo a igreja para um naufrágio. Meu Deus! Eu já ouvi essa história há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, o tesoureiro desta igreja disse para mim, quando nós estávamos prestes a comprar o nosso primeiro terreno, no valor de 33 mil reais. Ele disse, você é um moleque, você está tomando uma decisão irresponsável, nós nunca vamos conseguir pagar 33 mil reais, e como esse barco vai afundar, eu estou saindo dele agora, antes que seja tarde demais. Há 20 anos atrás, eu com muito amor no coração, eu disse, irmão, vai para o diabo que te carregue. Isso é bíblico, Paulo falou isso para Alexandre, o latroeiro, é bíblico. Eu disse, vai, e ainda virei assim para junto e disse, mas alguém quer ir junto? E o meu sogro, homem experiente, também tinha para onde correr, já tinha, pega a filha dele. Ele disse, eu acredito em você, estou contigo, vai dar tudo certo. E gente, nós compramos aquele terreno de 33 mil reais, e 2 anos depois a gente comprou outro terreno de 35 mil reais, e nós construímos um primeiro templo para 100 pessoas, e depois nós ampliamos o templo para 250 pessoas, e depois passamos pelo deserto mais difícil da nossa história, no ninho do urubu, o deserto mais carniça que essa igreja já passou, mas sob a palavra de direção do Senhor, mesmo críticos se levantando, nós viemos e compramos 3, mais 3, mais 1, mais 2, Deus seja louvado, glorificado, aleluia, 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 aleluia. Só falta 3 milhões. Esse é um pequeno detalhe, gente, diante de tudo que Deus já fez. Mas você sabe que essa semana uma pessoa chegou para mim, corretor, dono de uma imobiliária, botou a mão no meu ombro e disse, bispo, eu gostaria de saber que bola de cristal é essa que o senhor tem. Eu disse, que é isso, irmão? Misericórdia. A adivinhação não vem de Deus. Ele, que palavra de revelação é essa que o senhor tem então? Eu disse, por que você está dizendo isso? O senhor comprou o terreno
15 dias antes de começar a calçar a rua, o terreno que nós compramos por 700, se o senhor quiser, já tem uma pessoa querendo comprar por 900. Até o retorno caiu. Aí a pessoa disse: o senhor é responsável se a gente não conseguir pagar esse terreno. A gente vende e ganha 200 mil reais. Hashtag toma. Desabafo feito, voltemos para a palavra. Os críticos vão declarar suas dissensões antes, depois e durante as nossas estações de sucesso. Ou seja, minha esposa olhou para mim em casa e disse: amor, resumindo, vão sempre falar da gente. Eu digo: sempre. Porque é assim na vida de um líder. Eles vão dizer que nós não merecemos, que nós não somos bons o suficiente, que nós não somos inteligentes o suficiente, que estamos desperdiçando o nosso tempo, que nós só temos sorte. Eu odeio quem diz: foi sorte. Sorte é a desculpa esfarrapada do preguiçoso que não dá o passo e que não tem fé para ir para a batalha. Aí olha para quem está empreendendo e diz: foi sorte. Sorte uma ova. Foi joelho no chão, oração, trabalho, determinação, consulta, planejamento, execução. Não chame de sorte o que eu chamo de bênção planejada, executada para a glória de Deus. Se você deseja ser matador de gigante, tem ouvidos seletivos como fez Davi. Não vai ficar ouvindo qualquer pessoa não. Ouça apenas as vozes que vão te encorajar. Uma pessoa chega para mim e diz: bispo, posso fazer uma crítica construtiva? Se é crítica, não é construtiva. Se é crítica, é destrutiva. Se é observação, pode construir, mas se é crítica, destrói. Terceiro e último lugar: não te esse coração, ignore as críticas. Terceiro, enfrente os medos. Enfrente os medos. Muitas vezes, diante das críticas, a gente desfalece o coração. Por quê? Porque a gente fica com medo. O medo é o primeiro ataque do inimigo. O medo que nos paralisar é evitar que a gente engaje na batalha com o nosso gigante. Eu tenho certeza que Davi, ele sentia um medinho. É por isso que Davi foi para o campo de batalha vestindo uma calça marrom. Porque diante de qualquer desarranjo ninguém ia perceber a coloração. Agora imagine quando Eliabe, seu irmão, faz uma crítica, se ele não ficou com medo. Imagine quando o rei fez uma crítica, se ele não ficou com medo. Quando ele desceu o vale, o medo deve ter aumentado, gritado na sua cabeça. Afinal de contas, o exército ficou paralisado, estava todo mundo com medo. E Davi entra no campo de batalha sozinho, magricelo, fracote, sem armadura nenhuma na mão, apenas um badoque, conhecida como baleadeira, e 5 pedras no seu alforje. E diante dele estava o gigante Golias, o temível, o invencível, aquele que aterrorizava os corações. E estavam apenas os dois diante daquele vale. Com frequência o medo começa com uma percepção, com uma mentalidade, e no entanto, se alimentarmos, ele pode crescer e tomar conta do nosso coração. Você sabe quais os 10 maiores medos dos seres humanos? Eu pesquisei. É a acrofobia, medo de altura. É a aracnofobia, medo de aranha. A aerofobia, medo de voar. Medo de falar em público. A claustrofobia, medo de espaço fechado. A astrofobia, medo de tempestade. A zoofobia, medo de animal. A courofobia, medo de palhaço. Certamente assistiu It. Nictofobia, medo de escuro. Atiquifobia, medo de falhar. Em alguma dessas fobias aqui você deve ter medo de alguma coisa. Agora, eu quero que você agora humanamente pense comigo o quão insano é o medo. Pense na aracnofobia. Uma aranha desse tamanho. Eu estou assim, eu tô muito curioso para tentar entender o que é que uma aranha desse tamanho vai fazer com você. Eu estou imaginando ela engolindo você. Não cabe, gente. Tem gente, só eu estar falando de aranha, já está se contorcendo todinho.
Eu quero liberar uma palavra agora de vitória sobre sua vida. Quando você vê uma aranha, Deus vai te colocar numa posição de vitória e sobre a sola do seu pé, você vai matar. Talvez sua fobia não seja aranha, seja barata. A barata voa. Sim, e vai voar e o quê? Me raptar? Me levar? Imagina a barata me levando. Gente, o máximo que acontece é a barata vir e eca. Só isso. Eca. Ela não morde, não tem nem boca. Eca, noja, eca. Só isso, faz eca. Mas não fica, eu tenho medo de barata. Medo de quê? Treque. Receba essa palavra. Treque. Receba. Treque. Dusa. Treque. Quem recebe, diga treque. Gente, mas graças a Deus que nós temos recebido tudo que nós precisamos para derrotar o medo. O apóstolo Paulo disse, porque Deus não nos deu espírito de temor, de medo, mas de poder, amor e moderação. Deus não te deu espírito, o medo é um espírito, o medo é uma intervenção diabólica, o medo entra nas tuas entranhas, o medo traz na tua psique, o medo te faz ver o que não é realidade, o medo é algo do maligno. Mas hoje eu quero liberar sobre sua vida em nome de Jesus, você vai vencer o medo, como? Com poder, amor e moderação. Repete comigo. Poder, amor e moderação. Mais uma vez, poder, amor e moderação. Para ficar mais bonito, diga, eu vou vencer o medo. Com o que, gente? Poder, amor e moderação. Poder para enfrentar nossas circunstâncias, diante das lutas. Amor para enfrentar os outros. E a moderação para enfrentar nós mesmos. Estamos chegando ao final dessa mensagem e eu preciso te fazer uma sincera pergunta. Você está pronto para entrar no campo de batalha? Domingo que vem nós vamos falar sobre a batalha. Domingo que vem nós vamos falar sobre as armas da batalha. Mas antes de falarmos sobre a batalha, eu preciso te fazer essa pergunta. Você está pronto para entrar no campo de batalha? Através de Cristo você tem um coração forte. Nenhum gigante pode desfazer o coração, porque os seus olhos estão fitos no Senhor. Jesus, Ele é o seu alvo. E não importa o que acontecer à sua volta, saiba que o seu destino está nele. E Jesus tem o melhor para você. Seja qual for o gigante que você tenha que enfrentar, Jesus, Ele está com você. Você vencerá, porque você não desistirá. Você não é mais escravo do medo. A voz destrutiva da crítica não vai mais te atingir com tanta força. Sabe por quê? Porque você sabe quem você é em Cristo. E hoje eu quero convidar você. Hoje eu quero te convocar a uma tomada de decisão diante dessa batalha. Hoje eu quero te convidar a repensar sobre o que você tem feito diante desse tempo tão desafiador. Hoje eu quero que diante dessa pergunta, você agora se posicione e compreenda que Deus, Ele está aqui nesse lugar. E Ele quer operar de forma poderosa sobre sua vida. Faz sentido para você essa palavra? Se você toma posse e quer entrar no campo de batalha, fique em pé no seu lugar, porque eu quero orar por você, enquanto louvamos ao Senhor.